Partido Comunista Chinês tem avançado cada vez mais na região da América Latina. Só no ano passado, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, nós tivemos um recorde em transações econômicas entre Brasil e China de 150 bilhões. Bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Coure e hoje eu vou trazer para vocês uma entrevista exclusiva com Joseph Umiri realizada pela edição americana do Epoch Times. Joseph Umiri é o diretor do Center for Secure and Free Society, que é um think tank especializado em segurança. Ele também é um membro da Heritage Foundation, um importante think tank americano. Agora, confira um trecho dessa entrevista. A entrevista completa está na nossa plataforma de streaming Epoch TV Brasil. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a plataforma, vou deixar os links disponíveis aqui para vocês na descrição do vídeo. Fale-me um pouco sobre sua formação e como começou a se interessar em como esses regimes repressivos estavam se focando na América do Sul. Acho que comecei a me dedicar academicamente analisando as redes do Irã na América Latina, depois as redes da Rússia e mais tarde as redes da China. E gosto de descrever isso como se eu estivesse olhando para 3 problemas separados e agora percebo que tudo é o mesmo problema. Então é tudo um grande problema, mas se eu voltar ao meu próprio interesse, mesmo além do meu interesse acadêmico, volto ao meu tempo no Exército e quando estava no Corpo de Fuzileiros Navais. Eu fiz um exercício militar na América Latina. A única coisa que fiz da América Latina foi um exercício naval chamado UNITAS. Basicamente, é uma circunnavegação em torno de partes da América Central e do Sul, onde são realizados treinamentos bilaterais e, às vezes, treinamentos multinacionais com as Forças Armadas das nações anfitriãs. E para isso é preciso passar pelo Canal do Panamá. E quando passei pelo Canal do Panamá, fui informado, mas também observei as empresas portuárias, as holdings portuárias, que controlavam os 2 lados do canal em 2004, e eram empresas chinesas controladas pelo Estado. Era a Hushan Whampoa. Tivemos um briefing completo sobre a Hushan e Li Ka-shing, o proprietário, e como eles expandiram sua presença na América Latina. E isso foi em 2004, isso foi há 20 anos. Isso despertou meu interesse porque eu estava lá visitando a América Latina como oficial militar, procurando fazer treinamento com nossos colegas da nação anfitriã. E eu não sabia que a China tinha tanta presença nessa parte do mundo. Lembro que quando estávamos atravessando o canal, havia um tipo de exercício naval chamado Missões Snoop, que basicamente consiste em observar o tráfego das embarcações que estão transitando pelo canal. Lembro de estar observando e você notava que os fretes que eles estavam pagando para as holdings portuárias chinesas eram grandes somas de dinheiro. Então ali mesmo tive o meu primeiro vislumbre de que há grandes negócios envolvidos na forma como a China está operando nesse lado do mundo. E, é claro, você sabe que a influência deles nessa região e no Canal do Panamá só aumentou desde então. Sim, exatamente. E não apenas no canal. Naquela época não tem um número completo, mas eles provavelmente tinham um punhado de portos que estavam trabalhando na construção de portos, principalmente da expansão. Hoje, porém, eles têm mais de 40 projetos de construção de portos nas Américas Central e do Sul. Eles têm grandes portos de águas profundas na América do Sul. Eles têm projetos de expansão de portos para criar canais alternativos na América Central e no México. Além disso, eles têm a capacidade agora para operar tanto do lado do Pacífico quanto do lado do Atlântico e do Caribe, no hemisfério ocidental. Portanto, eles se expandiram tremendamente nesse domínio. Quais são as implicações desses 40 portos de águas profundas na segurança nacional do Canadá, minha nação, dos Estados Unidos e da América do Norte em geral? Para responder, deixe-me ir até 2004, porque isso é o que eu não percebi na época em que estava fazendo esse treinamento com os militares de lá. 2004 foi um ponto de inflexão para a China e a América Latina porque Hu Jintao veio à América Latina. Acho que foi a primeira visita de um presidente chinês no século XXI. E ele veio com uma declaração ousada e uma promessa ousada. Ele disse que iria investir 100 bilhões de dólares nos próximos 6 anos. E isso atraiu os olhos e a atenção de todos na América Latina. Você disse que vai gastar 100 bilhões de dólares na América Latina. Muitas pessoas vão lhe pedir ou convidá-lo para ir ao país delas. Então ele fez essa promessa e não estava mentindo. Em 2010, acho que o número era, na verdade, 110 bilhões em comércio, empréstimos e investimentos que a China havia feito na América Latina. E isso aumentou para mais de 450 bilhões hoje, certo? Portanto, essa história que estou descrevendo é uma história de intenção maligna e de negligência dos Estados Unidos. E vou explicar isso. A intenção maligna é que, da maneira como Hu Jintao se expressou, e obviamente você sabe que mudamos para Xi Jinping, mas quando ele se expressou, ele meio que criou uma narrativa que
tomou conta da América Latina de que o único interesse da China era econômico, comercial, de negócios. E lembro de ter participado de conferências em que eles até mudaram a imagem da China para o panda em vez do dragão, para que a China tivesse uma aparência mais suave e dissesse que se tratava de comércio, de relações diplomáticas e de intercâmbio cultural, de não temos intenções militares, enfim. Na verdade, se você tentasse alegar que a China tinha intenções militares, seria rechaçado por muitos de seus canais de desinformação. Então, essencialmente, tiveram essa era em que acho que eles enganaram a América Latina e fizeram com que a América Latina pensasse que tudo se resumiria a comércio e negócios. Mas também digo que havia um aspecto de negligência nisso, porque para os Estados Unidos esse é o bairro onde vivemos. Foi aqui que, eu estive como parte de um exercício militar. Temos uma quantidade enorme de parcerias militares. Temos relações diplomáticas, relações culturais, você sabe, desde a doutrina Monroe, essa é a área que supostamente está fora dos limites das potências externas. Portanto, os Estados Unidos adotaram muitas políticas equivocadas com relação a isso. Vou descrever uma que me foi contada e vou te contar porque tem a ver com a maior instituição financeira multilateral da América Latina, que se chama Banco Interamericano de Desenvolvimento. Durante a crise financeira de 2008 e 2009, o BID passou por uma enorme dificuldade econômica. Eles estavam praticamente à beira da falência. Eles estavam com $1 bilhão no vermelho, porque tinham sido submetidos a subprimes, pois, como instituição de empréstimo, estavam emprestando muito em projetos de construção, em projetos habitacionais. Alguns desses empréstimos foram feitos pelo Nationwide, que foi extinto, e então eles tinham $1 bilhão em inadimplência, que não tinham capacidade de pagar. Por isso, eles pediram socorro. O problema é que os Estados Unidos não estavam no negócio de recapitalizar todo mundo e já estavam socorrendo grandes bancos como o Lehman Brothers e o Goldman Sachs e alguns outros que estavam com problemas financeiros. Então, o que o BID diz é que os Estados Unidos não conseguiriam a recapitalização, o que abriu a oportunidade para a China. Na época, a China não era membro do Banco Interamericano de Desenvolvimento e acho que pelo fim da Iugoslávia ou pela retirada de um desses países menores, abriu-se uma oportunidade para a China ingressar no banco como acionista minoritário. Estou falando de 0,004% e eles não teriam pago mais do que $20 milhões para se tornarem acionistas. Mas eles fizeram algo sem precedentes nos 60 anos de história do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eles pagaram algo chamado taxa de entrada. Nunca. Nenhum dos membros do banco jamais havia pago isso antes de a China introduzir essa taxa de entrada. Estavam recapitalizando o banco. O ex-diretor do Banco Interamericano de Desenvolvimento que me contou essa história chamou isso de propina institucional. Basicamente, eles cooptaram a maior instituição multilateral da América Latina. E o que eles fizeram com isso? Bem, eles impuseram condições e algumas dessas condições eram que eles fornecessem esses fundos especiais de operação que eles criaram por meio do banco. Se eles concedessem esses empréstimos a países específicos, eles teriam de ser equiparados pelo BID. Ou seja, se o Banco de Exportação e Importação da China começar a emprestar a esses países, o BID terá de equiparar esses empréstimos. Essa foi uma condição que aconteceu. Portanto, se os Estados Unidos são quase 40% dos acionistas desse banco, não é exagero dizer que eles cofinanciam a ascensão da China na América Latina. Foi assim que eles chegaram a esses 150 bilhões. Foi assim que eles chegaram aos 450 bilhões. Portanto, as políticas equivocadas dos Estados Unidos e o fato de não entenderem o que a China estava fazendo levaram a isso. E digo negligência dos Estados Unidos porque simplesmente deixamos que isso acontecesse sob nossa supervisão. O que você diria para a pessoa que, a essa altura, diz: bem, tudo isso parece econômico para mim. Do que é que você está falando? Militar? Claro, há um porto espacial na Argentina. Ok, isso é claramente militar. Mas todo o resto parece comercial para mim. Bem, essa é uma ótima pergunta. Então, basicamente, eles criaram esse fundo de operações especiais e começaram a financiar projetos muito específicos, certo? Vou lhe dar um exemplo, a Venezuela. E sempre temos de voltar à Venezuela porque o país é como um epicentro de grande parte desse apoio de atores externos. Antes de haver essa estação espacial na Argentina, havia uma estação espacial na Venezuela. Na verdade, é o mesmo tipo de estação de rastreamento de satélites, o mesmo tipo de ambições científicas e tecnológicas de observar o lado mais distante da Lua, a exploração do espaço profundo. Mas, no caso da Argentina, a forma como eles arquitetaram a estação foi feita fora do controle dos militares argentinos. Foi feito por meio de parcerias com o Ministério das Comunicações. No caso da Venezuela, esse mesmo tipo de estação de rastreamento por satélite está localizado dentro de uma base militar venezuelana, uma base aérea no estado de Guárico, na Venezuela, que fica no centro do país, uma base aérea chamada Capitán Manuel Ríos.
O fato dessa base aérea existir, uma base militar da Venezuela existir, com uma estação de rastreamento de satélite chinesa, foi um projeto muito antigo que aconteceu como parte desses incentivos econômicos que a China estava oferecendo à Venezuela para criar um pacote. Assim, a Venezuela se tornou o país mais endividado com a China, provavelmente no mundo. Não tenho certeza sobre o mundo, mas certamente na América Latina, mais de 60 bilhões de dólares em dívidas com a China por meio desses empréstimos e créditos que a China estava oferecendo. E a maioria das pessoas, a maioria dos analistas achava que essa era uma má jogada econômica da China. Quer dizer, a China está basicamente dando dinheiro de graça para o pior agente econômico da América Latina, aquele que sofreu hiperinflação e basicamente destruiu sua economia. 60% de seu PIB evaporou em 6 anos. A menos que você tenha outras prioridades. Sem dúvida, e eu argumentei isso talvez há 10 anos atrás. Eu disse que se você acha que a China está fazendo isso simplesmente por ambições econômicas, você não está entendendo como a China opera. Eles estão comprando um país, eles estão comprando a soberania desse país, eles estão instalando instalações militares, estão criando infraestrutura de uso duplo. E é aí que vamos para os portos. Os portos, nem todos os 40 portos da América Latina têm objetivos militares, mas acho que se você olhar estrategicamente no mapa onde eles estão localizados, podemos apontar pelo menos 3 grandes projetos portuários que, para mim, são mais militaristas do que comerciais. Alguns deles têm uso comercial duplo, outros provavelmente não têm uso comercial. O do Peru, o megaprojeto portuário de Chancay. Esse é o único que tem uso completamente duplo, porque sim, faz sentido em termos de comércio. Ele tem a capacidade de receber o que eles chamam de navios de carga de classe e tripla os maiores navios de carga disponíveis. Portanto, se você quiser ter um porto importante no Pacífico que permita a criação de todos os tipos de rotas comerciais para navios de carga, esse será o porto ideal, sem mencionar os navios de carga triplos de classe e que têm o mesmo tamanho de porta-aviões. Portanto, esse é um projeto de uso duplo que tem aplicação comercial e militar. Mas há outros portos, por exemplo, um no Chile. Esse é um porto de águas profundas e, como o porto de águas profundas vai tão fundo no oceano, você não precisa dele por motivos comerciais. A única razão pela qual você precisa disso seria para submarinos. E os submarinos, obviamente, não são comerciais. Eles são militaristas ou científicos. A China provavelmente argumentaria que ele é científico, mas o meu argumento seria que ele é provavelmente mais militarista. E no caso da China, voltamos ao modo como a estação espacial funciona. Sua ciência, seu exército. E se olharmos para o lado ocidental da América Latina, eu diria que, no sul, eles estão construindo para ter a capacidade de receber submarinos. No centro, no Peru, eles estão procurando ter a capacidade de receber porta-aviões. E no norte, onde está a América Latina Central, eles teriam a capacidade de receber navios de apoio. E isso agora é uma ambição. Acho que ainda não está concluído, mas acho que a ideia é essa. Se eles conseguirem romper a cadeia de nações insulares e passar de Guam para o Oceano Azul, eles precisam ter um destino. E para ter esse destino, eles precisam construir a infraestrutura com antecedência. Assim, eles fizeram isso nos últimos 20 e poucos anos da América Latina, enganando-os, dizendo que se tratava de comércio e negócios, e em parte era, mas também criando a infraestrutura de uso duplo para que, quando precisassem enviar navios militares para a região, pudessem fazê-lo. Acho que isso foi revelado em 2024. Eles acabaram de anunciar que realizarão um exercício militar conjunto com o Brasil em uma parte do Brasil que tem grande número de forças de operações especiais brasileiras. Eles vão inaugurar o porto peruano este ano, supostamente se tudo correr dentro do cronograma, e Xi Jinping pode visitar o Peru para inaugurar esse porto. O que fez com que você visse essas ambições militares onde outros não viram? Talvez parte disso se deve ao primeiro briefing que recebi no Panamá. Obviamente, eu fazia parte das Forças Armadas na época, e o briefing que recebemos estava relacionado a Hudson Ampoa, e eles fizeram entender que a Hudson Ampoa tinha um relacionamento muito próximo com o PLA. Então, eu estava ancorado no entendimento de que a China é muito difícil fazer negócio sem ter algum tipo de conexão com o aparato de segurança, inteligência ou militar, de modo que é quase obrigatório por lei que qualquer empresa comercial, tanto dentro quanto fora do país, se estiver registrada na China, tenha que cooperar com essa inteligência. Sim, e mais uma vez, para lembrar nossos telespectadores, o que eu gosto de fazer com muita frequência, existe a doutrina da fusão civil-militar, que já existe há algum tempo, mas Xi Jinping elevou isso a uma das principais prioridades do regime, o que basicamente significa que é melhor fazer isso ou você terá problemas. Isso é algo que se perdeu na América Latina. A maioria dos latino-americanos não tinha essa ideia de que eles tinham essa doutrina de fusão civil-militar. E eu sempre enfatizava quando falava com eles e dizia, sabe, nos Estados Unidos chamamos as relações de civis militares, né? Mas nós colocamos o civil em primeiro lugar. Eles colocam os militares em primeiro lugar porque, na verdade, estão sinalizando a verdadeira intenção do que estão tentando realizar.
Mas eu iria ainda mais longe porque grande parte da noção era de que tudo isso se tratava de comércio e que havia um enorme mercado consumidor dentro da China, mais de 1 bilhão de pessoas que precisavam alimentar e precisavam dessas matérias-primas. E a América Latina era um ótimo lugar para todos os tipos de minerais e produtos agrícolas. É uma região muito abençoada em termos de recursos. Esse foi um ajuste natural e as pessoas entenderam dessa forma, mas agora que a economia da China está encolhendo e eles não têm o ímpeto para fazer esse tipo de grandes projetos econômicos de bonança, os latinos-americanos estão começando a pensar: qual é o ângulo aqui? Por que ainda estamos conversando? Por que ainda estamos procurando avançar? E acho que grande parte disso é que eles não estão analisando as estatísticas da China. Não tenho os números exatos comigo agora, mas em essência lembro que estávamos fazendo um estudo há cerca de 1 ano sobre como a economia da China está começando a se contrair em termos de demografia, habitação, inflação. Vocês sabem o resto, mas o setor de defesa está crescendo. Então a porcentagem do crescimento do setor de defesa em relação ao PIB real está crescendo de forma bastante significativa. Portanto, o argumento que apresentamos a muitos de nossos colegas latino-americanos é que vocês não estão alimentando o povo chinês, vocês estão alimentando o complexo industrial militar. Vocês estão alimentando a indústria de defesa. É por isso que eles precisam de seu lítio, é por isso que eles precisam de seu coltan, é por isso que eles precisam de seus minerais e de todos os seus recursos. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Se vocês acreditam que esses conteúdos que eu trouxe aqui para vocês são relevantes, lembrem-se de compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam esses conteúdos. E lembre-se também de deixar o comentário de vocês aqui embaixo. Isso é tudo por hoje no China em Foco e um Feliz Natal a todos vocês. Muito obrigado por acompanharem o nosso canal.